Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 5, para lermos do verso 1 até o verso de número 12. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Estamos ainda na introdução, do tema nosso, que é sobre as bem-aventuranças, sobre o que significa ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Mateus 5, do verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a Escritura: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Deus de toda glória e graça, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio de sermos contados entre os adoradores do Senhor, daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Bendito seja o teu nome por isso, Senhor. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que compreendamos a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos aqui o nosso tema sobre o Sermão do Monte, como esse bloco de ensino, um bloco das Escrituras, talvez o mais conhecido de todos os trechos da Escritura, no qual Jesus está tratando sobre a vida no reino de Deus. O que é que significa ser um discípulo de Cristo? O que é que significa ser um cristão de Deus, um cristão num mundo moderno, em um mundo secularizado? O que é que significa ser verdadeiramente um seguidor de Cristo? Qual é a aparência que um verdadeiro cristão deve ter? Jesus responde a isso tudo nesse texto que nós conhecemos, do capítulo 5 ao capítulo de número 7, como sendo o sermão da montanha ou o sermão do monte. E vamos entender, irmãos, lembrar que Jesus pronuncia essas palavras depois da chamada que ele faz ao arrependimento das pessoas. No capítulo 4 de Mateus, Jesus começa o seu ministério pregando e dizendo às pessoas: olha, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia diz que à medida que ele prega, as pessoas são atraídas por ele, pela sua pregação. Então, é como se eles dissessem o seguinte: olha, vocês creram, agora eu quero dizer para vocês o que acontece aos que creram, aos que creem no Evangelho. Então nós podemos dizer, irmãos, que o Sermão do Monte é esse manifesto de Jesus quanto à vida do reino, a vida daqueles que foram chamados a crer no Evangelho. E aqui que nós precisamos nos lembrar de algo muito importante. Nós precisamos ter cuidado
para não reduzirmos a obra de Jesus à sua ida à cruz do Calvário. Quando nós pensamos na obra de Cristo, geralmente nós associamos que a obra de Jesus feita em nosso favor, consiste basicamente em que ele foi até o Calvário, que ele foi até a cruz, e lá ele foi morto, ele foi executado pelos nossos pecados. Isso é parte apenas da obra de Jesus. A obra de Jesus é algo muito maior. E a obra redentora de Jesus inclui as palavras redentoras que Jesus pronunciou. Por isso, queridos, que nunca houve um sermão como o Sermão do Monte. Nunca houve uma palavra como essa palavra que Jesus pronunciou aos seus discípulos. Existem sermões famosos na história da igreja, Quando nós folheamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos dois famosos sermões ali. Atos capítulo 2, quando Pedro prega, depois do dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que há um mover de Deus e de imediatamente 3.000 pessoas respondem ao sermão de Pedro ali do dia de Pentecostes. Lá no capítulo 17 de Atos, nós temos Paulo pregando um poderoso sermão no coração da capital da filosofia do mundo antigo, Atenas. Paulo prega no Areópago, lá onde os filósofos discursavam, e lá ele prega sobre o Evangelho. E a Bíblia diz que aquele foi um sermão poderoso do Senhor na vida daquelas pessoas. E existem sermões famosos na história da igreja. Eu quero lembrar aqui dois, muito interessantes. Um é um sermão que ainda hoje continua sendo publicado, que tem um título muito desafiador, intimidador, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Um sermão pregado pelo pastor Jonathan Edwards nos Estados Unidos, no tempo do grande despertamento. Apesar do título ser um título muito assustador, ele não é tão assustador quanto nós pensamos que é, mas é um sermão famoso, porque a história nos diz que Deus usou o sermão de Jonathan Edwards para promover um avivamento no meio da igreja. Esse é um sermão famoso, um sermão poderoso. Existe um outro sermão muito famoso, ou pelo menos parte dele, no século XIX. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, foi chamado para pregar no Dia Nacional de Jejum e Oração na Inglaterra. Era um mover, era um ajuntamento das igrejas cristãs, e Spurgeon foi chamado para pregar. E há um fato inusitado sobre esse dia. Diz que Spurgeon foi no lugar que ia acontecer a reunião desse dia. Era um auditório grande. E ele foi lá para testar a acústica do lugar. E chegando lá, pensando que estava sozinho, Spurgeon tinha uma voz muito potente, e sozinho lá naquele ambiente, ele disse uma única frase. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não sabia, mas o zelador daquele lugar estava lá naquele dia, e ele diz que ele foi convertido ao Evangelho por essa única frase, no ensaio do sermão de Charles Spurgeon. São sermões poderosos, são sermões interessantes, mas nunca houve um sermão como esse que Jesus pregou, que nós conhecemos como sendo o Sermão do Monte. Essas palavras são palavras redentoras, irmãos. São palavras transformadoras, e por isso mesmo nós não podemos reduzir a obra de Jesus apenas ao que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, mas nós temos que olhar mais atentamente, porque Jesus está pregando aqui com autoridade sobre a vida no seu reino. Sobre o que significa ser um súdito seu, sobre o que significa pertencer a Ele, ser um discípulo.
Quando nós olhamos, irmãos, essas características que ele está nos apresentando aqui, do verso 3 até o verso de número 10, porque o verso 11 e o verso 12 são continuações da última bem-aventurança aí do versículo 10, Jesus começa a fazer uma descrição da vida do seu reino, pela vida, pelo caráter dos cidadãos do reino. Ele descreve o caráter dos seus súditos, né, com 8 qualidades que nós convencionalmente aprendemos a chamar de as bem-aventuranças. Nós veremos daqui a pouco o que elas significam, mas é algo importante que nós consideremos aqui na palavra de Jesus, porque antes de tratar da vida do reino, Jesus começa pelo caráter. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que no reino de Deus a conduta sempre é fruto do caráter. Porque nós somos redimidos por Cristo, porque nós somos trabalhados pela sua graça, nós somos assim e, consequentemente, nós somos chamados para viver de uma forma específica. Jesus está dizendo que a conduta sempre é decorrente do caráter. Os cidadãos do reino dos céus são assim, porque Jesus deseja que eles sejam assim, os trabalhou na graça para que eles sejam assim, para que hajam dessa forma. Nas bem-aventuranças, nós encontramos o que Jesus espera que os seus discípulos sejam, o que Jesus espera que os seus discípulos façam. Dr. John Stott disse, há muitos anos atrás, tratando do Sermão da Montanha, que se nós pudéssemos pensar em um tema unificador das Escrituras, que o tema essencial da Bíblia, do começo ao fim, é que o próprio Deus está chamando um povo para ser exclusivamente seu, um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer, para lhe obedecer. E a vocação desse povo é permanecer fiel à sua identidade. Deus chama o seu povo para ser santo em pensamento, como Deus chama o seu povo para ser santo no seu comportamento. Foi assim que Deus falou com Moisés, né, no Monte Sinai. E talvez aqui, irmãos, tenhamos uma relação muito importante que Mateus faz ao descrever o Sermão do Monte, porque da mesma forma que Moisés subiu ao monte para receber a lei, para receber a palavra que identificava o povo santo de Deus no Antigo Testamento, Jesus está no monte qualificando os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, o Evangelho é um Evangelho que torna as pessoas assim. Jesus descreve como é que fica a nossa vida quando essa vida é colocada sobre o governo da graça de Deus. Nós nos tornamos pessoas diferentes. O caráter dos súditos do reino é completamente diferente daquilo que é visto, daquilo que é admirado no mundo. E o que é que Jesus está dizendo a respeito dessas pessoas que pertencem ao seu reino? Ele diz assim: olha, essas pessoas são humildes de espírito, essas pessoas são as que choram, essas pessoas são pessoas mansas, são pessoas que têm fome e sede de justiça, são pessoas misericordiosas, são pessoas limpas de coração, são pacificadores, são pessoas que enfrentam perseguição por causa da justiça. Quando nós olhamos essas qualificações, é preciso que nós entendamos algumas coisas que Jesus deseja falar ao coração dos seus discípulos de lá e os seus discípulos daqui. Sabe o quê?
ao lermos essa descrição de Jesus, nós precisamos entender, irmãos, que todos os crentes devem ser assim. Jesus não está fazendo uma descrição de uma elite espiritual, ele não está descrevendo aqui alguém mais piedoso, alguém que é um herói da fé. Não, essa é a descrição de todo cristão, de toda pessoa que ouviu o Evangelho, que atendeu ao Evangelho. Jesus está não descrevendo gigantes da fé, Jesus está descrevendo pessoas pequenas na fé, como eu sou, como você é. Jesus está descrevendo todos os crentes. Jesus também está dizendo a nós que todas essas marcas devem estar presentes na vida de cada crente. Se todo crente tem que ser assim, todas essas marcas têm que estar na vida de cada um desses crentes. Se você olhar aí o verso de número 3, você vai ver que quando Jesus qualifica essas pessoas, o resultado disso, ele diz o seguinte: olha, deles é o reino dos céus. E lá no verso de número 10, ele fala dos perseguidos por causa da justiça, e ele diz novamente, porque deles é o reino dos céus. Jesus não falhou, Mateus não fez uma repetição desnecessária, mas esse é um recurso estilístico do mundo antigo chamado inclusio, né, que funciona como uma moldura. Quando Mateus coloca isso no verso 3, e ele depois coloca isso no verso 10, é como se ele dissesse o seguinte: olha, tudo isso que está entre um versículo e outro, tudo isso é o que Jesus espera que todos nós manifestemos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada como discípulos dele. Não é uma lista que você ou eu podemos escolher, né? É interessante como às vezes nós pensamos assim, né? As pessoas falam assim: pastor, eu não sou manso, eu sou mais do tipo pobre de espírito, né? Aí você fala assim: eu sei que você é pobre de espírito. Eu sou mais dos pacificadores. Eu não tenho nada a ver com fome e sede de justiça, mas eu sou mais dos pacificadores. Não, querido, Jesus não está dizendo que essas são características que você pode escolher, que aqui melhor lhe agradar, mas ele está dizendo que essas características, elas devem ser manifestas na vida de todos os crentes. Todos nós somos chamados a todas essas marcas. E nós precisamos entender também que elas não são traços ou características de personalidade ou tendências naturais da vida humana, né? Elas são marcas espirituais. Você só vai encontrar essas coisas na vida dos cristãos. Você não vai dizer assim: olha, pastor, eu tenho um tio lá, sabe, um tio, ele é ateu, mas ele é uma pessoa misericordiosa. Eu tenho um parente lá, pastor, ele não crê em nada, ele é um ímpio. Não, mas eu nunca vi uma pessoa tão humilde como fulano de tal. Não, Jesus não está descrevendo qualificações naturais, tendências naturais, características de personalidade. Jesus está dizendo que esses são traços vistos apenas naqueles que foram encontrados por Ele, porque são marcas forjadas por Cristo na vida de todos aqueles que ouviram a sua palavra, que creram no seu Evangelho. É por isso, irmãos, que essas qualificações, que essas marcas que Jesus está nos apresentando agora, são bons medidores dos frutos espirituais na nossa vida. Se você quer saber se você verdadeiramente é um cristão,
se você tem um caráter forjado por Cristo, se a sua vida está sob o domínio da graça de Deus. Olhe para essas qualificações, olhe para essas qualidades, porque é assim que a vida cristã se parece. É assim que a graça de Deus forja o nosso caráter. Há uma história muito interessante dos anos 1950, nos Estados Unidos. Diz que havia lá um famoso gangster, um famoso mafioso chamado Mickey Cohen. E Mickey Cohen, no auge da sua carreira criminosa, manifestou o interesse por saber mais a respeito do cristianismo. Já naquele tempo, aquilo ali foi um verdadeiro frisson, e muitas pessoas, muitos líderes religiosos, então se propuseram, a apresentar o evangelho para Mickey Cohen, a falar da graça de Deus, a apresentar o evangelho para ele. E esse criminoso chegou até mesmo a fazer uma confissão de fé cristã. No entanto, com o passar do tempo, os líderes religiosos perceberam que não havia nenhuma mudança de caráter e, consequentemente, de conduta na vida de Mickey Cohen. Então, eles foram e o confrontaram sobre isso. Sabe qual foi a resposta que aquele homem deu àqueles líderes religiosos? E a lógica que ele tinha, ele disse o seguinte: olha, existem jogadores de futebol cristãos, existem políticos cristãos, existem cantores cristãos. Por que é que eu não posso ser um gangster de Cristo? Por que é que eu não posso ser um mafioso a serviço de Deus? Infelizmente, a mesma lógica que dominou o coração de Mickey Cohen quanto ao evangelho está presente no pensamento de muitas pessoas dos nossos tempos, da nossa época, né? Pessoas que acham que podem ser cristãos, mas não exibir uma conduta transformada que evidentemente parece que nada tem a ver com esse caráter que elas dizem que foi transformado por Cristo. Aí você encontra pessoas dizendo o seguinte: olha, pastor, eu sou cristão, mas eu acho que não tem nada a ver eu agir de tal forma ou de tal jeito. Eu acho que eu posso ser cristão e eu posso dormir com meu namorado, dormir com a minha namorada sem estar casado. Eu sou cristão e eu acho que eu posso ter uma experiência, um relacionamento homossexual. Não, queridos, não pode. Porque a palavra de Deus nos diz que a lógica de Cristo é: porque o nosso caráter é diferente, porque o nosso caráter é forjado pelo evangelho, a nossa conduta, consequentemente, será diferente. Não é possível que haja um caráter que seja assim e uma conduta que se comporte de forma completamente diferente. Jesus diz assim: se você quer olhar para a sua vida e saber se você realmente está debaixo do domínio da graça de Deus, é assim que a sua vida deve ser. É assim que a sua vida precisa se parecer. Por quê? Aqui temos a segunda coisa desse texto nessa noite. Quando nós somos assim, quando nós agimos assim, nós podemos dizer que nós somos cidadãos verdadeiramente abençoados do reino de Deus. A palavra que Mateus usa, né, na descrição que Jesus faz do caráter dos discípulos, é a palavra bem-aventurado, né? E bem-aventurado, querido, não quer dizer, né, que a vida cristã é uma vida cheia de
muitas aventuras e boas aventuras, né? Eu já vi gente que não, pastor, não, minha vida é bem-aventurada, é tanta aventura que eu tenho para contar. Não, Jesus não está dizendo isso. A palavra latina, né, utilizada para bem-aventurado é uma palavra que soa prejudicial para nós, né? Porque em alguns lugares essas características são chamadas de beatitudes, porque elas são a tradução de um termo chamado beatos. E essa não é uma palavra que sugere muita coisa para nós, né? Quando a gente pensa no beato, a gente imagina que o beato é quem? É um sujeito que virou pardal de igreja, né? Ele vive para a igreja, né? Ele é uma pessoa extremamente religiosa, que marca a sua existência pela religião. E Jesus não está dizendo isso. Ainda que a palavra latina, beatus, tenha um significado interessante, ela significa abençoado. E algumas vezes ela é traduzida por felizes. Só que essa tradução, felizes, não nos parece ser uma tradução satisfatória, porque a felicidade é muito pouco para aquilo que Jesus está descrevendo aqui, que acontece no caráter e na conduta daqueles que estão a serviço do reino de Deus. Por isso que a palavra utilizada por Mateus é uma palavra interessante da língua grega, é a palavra Macários, né? Mas Jesus não usou essa palavra, Jesus usou uma palavra diferente. Porque Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico e aramaico. E a palavra que Jesus usou é a mesma palavra que está no Salmo 1, que nós lemos aqui no início do nosso culto, né? A palavra aserê, que é uma exclamação. Jesus não está fazendo afirmações sobre a vida dos cidadãos do reino. Jesus está fazendo está exclamando sobre essas pessoas. Jesus está declarando, porque lá na língua hebraica o mais correto é dizer o seguinte: ó, quão abençoados, quão felizes são vocês. Jesus não está afirmando, Jesus não está fazendo promessas, mas Jesus está declarando que a bênção de Deus permanece sobre a vida dessas pessoas cujo caráter foi transformado pela graça de Deus. Aí sim nós entendemos o termo que Mateus usa, porque é o termo Macários, né? Que era um termo usado para descrever os deuses do mundo antigo ou os mortos. Na língua grega, apenas os deuses ou os mortos eram chamados de macários, porque era uma descrição de uma autossatisfação, de uma autossuficiência, de um estado abençoado que não poderia ser afetado por nenhuma circunstância da vida. Eles eram felizes em si mesmos, eles eram abençoados por si mesmos. É por isso que os gregos antigos chamavam a ilha de Chipre, né, de a ilha Macária ou a ilha feliz, porque eles diziam o seguinte: se você quiser pensar num lugar, num paraíso na terra, é a ilha de Chipre, porque lá tem tudo que é necessário para se viver uma vida abençoada, uma vida perfeita. Quando nós olhamos o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está fazendo declarações de bênçãos. Jesus está declarando a verdadeira a bênção, a verdadeira alegria. Ele não está fazendo promessas. Ele não está dizendo a você e a mim: olha, no dia que você for um pobre de espírito, você verdadeiramente será uma pessoa que terá posse do reino de Deus. No dia que você chorar, você será consolado. No dia que você for manso, você herdará. Jesus não está dizendo isso, irmãos, mas Jesus está declarando: quão abençoados são aqueles cujo evangelho tocou na vida, cujo caráter foi transformado.
ainda que esse padrão de bênção, esse padrão de felicidade seja radical e diametralmente oposto àquilo que nós vemos no mundo. Vamos pensar nisso. Qual é o grande alvo da busca da humanidade? Não é uma busca por felicidade? O mundo busca a felicidade, só que essa é uma busca que sempre produz infortúnio. E aqui está o caráter enganador do pecado. Ele sempre oferece felicidade, ele sempre oferece satisfação, mas o resultado é que ele sempre está conduzindo a humanidade à infelicidade, ao infortúnio e à condenação final. Porque Jesus diz que somente os bem-aventurados são realmente felizes, porque felicidade consiste nessa reorientação de vida segundo os padrões de Deus. E esses padrões não podem ser encontrados no mundo. Por isso que se você quer uma definição clara do que significa ser abençoado, ser bem-aventurado, basicamente, significa ser aprovado por Deus, ter a aprovação de Deus. Jesus diz assim: quando Deus abençoa alguém, quando Ele aprova alguém, é assim que essa pessoa vive, é dessa forma que essa pessoa se coloca, porque é assim que Deus se aproxima dela. E eu não penso que pode haver nenhuma bênção maior do que ser aprovado por Deus. É aqui que nós chegamos, né, em uma encruzilhada no nosso texto. De quem nós buscamos a aprovação? Qual é a verdadeira bênção que move o nosso coração? Nós queremos ser abençoados por quê? Nós queremos ser aprovados por quem? Pelo mundo? Pela nossa família? Pelos nossos amigos? Pelos nossos colegas? De quem é que nós buscamos a aprovação? E por isso mesmo nós agimos da forma que agimos, vivemos do jeito que agimos. Jesus diz que esse é o caráter daqueles que são súditos do reino dos céus. É assim que nós nos parecemos, é assim que todos nós devemos ser, todos nós devemos exibir essas qualificações, essas marcas forjadas por Cristo na nossa vida, porque é assim que nós somos declarados abençoados, é assim que nós somos aprovados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Você é um servo de Cristo? Com que a sua vida se parece ao ler esse texto? Você consegue se identificar à luz dessas qualificações, dessas marcas distintivas que Cristo traça para o caráter do seu servo? De quem você busca realmente a aprovação? Qual é o verdadeiro sentido e significado da bênção, da felicidade na sua vida? Jesus diz que nós somos chamados para ser assim, porque quando nós somos assim, nós verdadeiramente somos abençoados e somos aprovados pelo Deus de graça e misericórdia. Nós vamos, na semana que vem, continuarmos estudando esse texto e veremos de forma mais detalhada a primeira das bem-aventuranças. O que significa ser humilde de espírito, segundo o Senhor Jesus Cristo? E lembre-se, uma outra coisa que é muito claro nesse texto é que essas qualificações, elas são progressivas. Elas não são aleatórias. Jesus não pronunciou essas palavras de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele diz que a primeira delas é a pobreza de espírito.
porque sem essa, as pessoas não podem ser mansas, e consequentemente nem ter fome e sede de justiça, nem misericordiosos, nem limpos de coração, nem pacificadores, nem pessoas que sofrem por causa da justiça. Essa é uma ordem progressiva na perspectiva de Cristo, mas nós veremos isso, né, em outros momentos, não agora. Eu gostaria apenas que você se lembrasse disso. É assim que a sua vida se parece à luz do Evangelho de Cristo Jesus? Sua vida é aprovada por Deus? Sua vida é uma vida abençoada pelo Deus Todo-Poderoso? Lembre-se, nunca houve um sermão como esse, porque essas palavras são palavras redentoras para a nossa alma e para o nosso coração. Vamos ficar de pé?